Deus, cada cristão é sacerdote. Isso que temos que ver em nossa mente. Nós temos autoridade. Essa autoridade não depende de nós. Ela não é produzida na nossa própria força. Mas Jesus nola deu. E quando Jesus dá, está feito. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Quando Jesus fala, a palavra dele permanece para sempre. E ele disse: eu vos dou autoridade sobre toda a força do maligno. E no meu nome você vai curar enfermos, você vai expulsar demônios. Esta autoridade é tua, esta autoridade é minha, essa autoridade é nossa. Pertence às novas criaturas, aos cidadãos do reino de Deus. Está algo que devemos proclamar neste mundo em que vivemos. O mundo de racionalismo. A Deus a razão está imperando neste mundo. Em muitas formas, em muitas ideologias, nos afastando da nossa posição espiritual e real. Assim não exercemos o poder que nós temos. Nos deixamos fragilizar. Amarramos a mão de Deus. Deus não pode operar onde não há fé na sua palavra. Pois o que é agradável a Deus? A fé é agradável a Deus. Isto está dizendo que Deus atende aquele que guarda a fé. Em outras palavras, Deus atende aquele que guarda as suas palavras. Aqueles que respeitam a palavra de Deus, aqueles que honram a palavra de Deus. Ele ouve e atende a seus pedidos. Aí está o segredo da operação sobrenatural. Palavra bonita, né? Operação sobrenatural. Que nada mais é do que a ação de Deus na nossa existência. A ação de Deus na nossa vida. Quer dizer, Deus quer operar através de você. É um desejo de Deus. Deus quer operar através de cada cristão, através de cada nova criatura. Por isso que Jesus proclamou que o reino de Deus é chegado.
Essa é a mensagem que deve ser divulgada para o mundo. O reino de Deus é chegado. Já faz 2000 anos. Mas acontece que nós nos esquecemos das palavras de Jesus Cristo. E nos deixamos levar pelo brilho das doutrinas. E as doutrinas se tornaram numerosas neste mundo. E com as doutrinas numerosas neste mundo, apareceram igrejas e mais igrejas, os igrejismos. E o povo está se deixando conduzir por estas colunas, os igrejismos. De tal maneira, quando você faz uma live como essa, a primeira pergunta que surge na cabeça da pessoa que está aí do outro lado é: de que religião você é? Isso está mostrando um exército de coisas. O povo está sendo dirigido por quê? Por doutrinas de homens, por dogmas, que vão formar igrejas, batalhões. Esqueceram da posição de Jesus Cristo. Você pertence ao reino de Deus, não a uma religião. Você é nova criatura. Esse foi o evangelho que Jesus Cristo mandou pregar. Jesus não mandou pregar doutrina nenhuma. Olhe os evangelhos. Pegue a mente de Cristo. Jesus mandou pregar o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Aí está o segredo da nossa autoridade. Quando não pregamos o reino de Deus, nós perdemos a nossa autoridade. Perdemos o poder. Esse poder já está dado. Jesus disse: eu vos dou autoridade sobre toda a força do inimigo. Esse poder é seu, ele está em tuas mãos. Ele é meu. Você tem poder para expulsar demônios. Você é uma nova criatura. Mas somente você será uma nova criatura se você tiver conhecimento que o reino de Deus é chegado, que o reino de Deus está em sua vida. Há um racionalista aqui, ele está dizendo que Deus não existe. Se Deus não existe, porque você não o vê, você pode dizer: a eletricidade não existe, porque eu não vejo eletricidade. Você é materialista em extremo. A eletricidade é invisível. Mas se você tocar num cabo de alta tensão, meu amigo, você vai ficar torradinho. Deus existe, existem milagres. Existe o poder de Deus. Ele está disponível a você. Mas você pensa que é moleza? Você pensa que Deus é coisa de ignorante? Não. Deus tem uma elite espiritual. As novas criaturas. As novas criaturas. Deus é espiritual, mas Deus também é intelectual, você sabia? As revelações que Ele dá no Espírito, você tem que transformá-la em conceitos. Aí torna-se o que? Intelectual. É este conhecimento que eu estou te passando. Você tem que descobrir o reino de Deus. Se você não bater nas portas do reino de Deus, você jamais com a sua mente
alcançará sua presença. Você não saberá gozar da presença de Deus na sua vida. Certo? Você não saberá gozar da presença de Deus na sua vida. Você vai perder? Perder muito. A minha paz eu vos dou. Você jamais vai conhecer essa linguagem, esse conceito. A minha paz eu vos dou. Você já pensou? Aquela paz que Cristo tinha. Você pensa um pouco. Pensa um pouco. No meio de uma grande tempestade, Jesus deu exemplo. Os discípulos se perderam na tempestade. Perderam sua esperança. Eles eram conhecedores daquele mar, mas perderam a esperança. Não sabiam e não tinham como lutar contra a circunstância. Porque a nossa vida é cercada por circunstância. Você sabe disso. E tem hora que o vento sopra forte. Uma circunstância econômica, uma circunstância de doença. Isso atinge a você, atinge a todos. E agora? Se você confiar nos braços de Deus, você vai ver milagres. Eu creio em milagres. Está vendo? Sou velho. Você pensa que eu não passei por circunstâncias de morte? Muitas. Muitas. Como saí? Confiando na palavra de Deus. Ele enviou sua palavra e o sarou. Aí está o poder do sacerdote. É isso que eu quero que você descubra hoje, que no reino de Deus, cada nova criatura é sacerdote. Isto é, ele tem poder, que nós vamos chamá-lo de sobrenatural. E esse poder foi dado por Jesus Cristo. Mas somente você vai descobrir esta força espiritual se você largar as doutrinas dos homens, baixar um app das Escrituras Sagradas aí no teu smartphone e prestar atenção na palavra de Deus. E segui-la. Ao você seguir a palavra de Deus, você está honrando a Deus. E Deus disse: quem me honra, eu o honrarei. Há mistérios claros e patentes dentro da palavra de Deus. Deus ouve a palavra dos seus servos. Aí está o segredo da tua força, o segredo da tua autoridade. Deus honra a palavra dos seus servos. O que quer dizer com isso? Deus te ouve. Você já pensou? Deus te ouvindo? A força que criou o universo. Ele falou e tudo se fez. O Big Bang, uma grande explosão, e a ordem se fez. E as estrelas do universo brilharam, e as galáxias apareceram. Estão tudo a teu serviço, para você contemplar e ver o poder de Deus. Você já pensou? Que privilégio! Deus te deu autoridade. A minha mensagem hoje é isso. Você, como nova criatura, você é sacerdote, você tem autoridade. E esta autoridade faz você operar na natureza. Você opera no tempo e no espaço. Mas você tem que ter conhecimento da fonte da autoridade. No tempo de Jesus Cristo, o povo admirava Jesus Cristo, porque a sua palavra era diferente da palavra dos sacerdotes de então. Ele falava com autoridade. E o povo observava que quando Jesus falava, os demônios saíam das criaturas. Aí viu que
Que ensinamento é esse? Que nova doutrina está aparecendo? Os demônios são expulsos. Naquela época, quem tinha demônio era a doença que não tinha cura. Ficava demente. Porque os demônios têm autoridade de tomar sua personalidade e falar pela tua boca e tirar você da tua razão e impor o desejo deles na tua cabeça. E você é capaz de fazer loucuras. Loucuras. Sem consciência do que você está fazendo. O seu corpo está sendo conduzido pelos desejos malignos. E você vai fazer coisas que depois, quando você cai em si, por que eu fiz isso? Eu não fiz isso. Eu não me lembro disso. Você estava tomado. Eles têm esse poder de tomar a sua mente, de acabar com a sua personalidade, e impor a personalidade, os desejos deles. E aí, onde você vai cometer loucuras, quando você está sob a influência desses poderes satânicos, poderes das trevas. E isso são realidades espirituais. Mas toda nova criatura, ele é um sacerdote. Ele tem poder, não dele mesmo. Jesus Cristo deu. E como eu disse, a palavra de Jesus Cristo, uma vez falada, fica fixada para sempre. Porque ele disse: passarão os céus e a terra. As minhas palavras não passarão. Isso é poder espiritual. Você é espírito. A sua carne, que está aí, é uma estrutura. A sua carne é uma estrutura, é um mecanismo. Se tirar o teu fôlego, você vira um boneco, matéria. Você é espírito. A tua personalidade é real, o teu eu real, é o teu espírito. E se esse espírito se unir com o Espírito de Deus, você vai ficar poderoso. Você vai exercer todo o poder que Jesus exerceu. Ele é o nosso modelo. Por isso que ele falou: eu sou a luz. Se você andar na luz, você não vai andar em trevas. Você não vai cair nos enganos dos homens, nas doutrinas humanas. Aí você vai conhecer todo o plano de Deus para você. Você vai saber o que realmente você é. Poderoso. Poderoso. Contra as circunstâncias, você vai descobrir a fé que vence o mundo. A tua fé, esta fé que provém do conhecimento da palavra de Jesus Cristo. Valeu, né? Passei alguma coisa. Você ficou sabendo que no reino de Deus, esse reino que deve ser pregado a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua, você é sacerdote. E com autoridade. Essa autoridade não é sua. Aí temos a autoridade dada por Jesus Cristo. Ele nos deu. Nós a temos. E os demônios e os espíritos malignos sabem disso. E têm que se submeter. Agora, é lógico que ele tem que enganar a mente do povo. E para isso ele vai soltar o seu turbilhão de ideias. Eu li uma notícia de que para cada palavra de Deus, o mundo fabrica 50.000 imagens para apagar a palavra de Deus. Você já pensou? Cada palavra de Deus, uma palavra de Deus lançada no mundo,
o inimigo solta, o mundo solta 50 mil imagens para apagar a palavra de Deus. E isso faz o povo desviar de Deus. E quando o povo se desvia de Deus, ele se ausenta do poder. Ele não conhece milagres. Ele não conhece o braço de Deus. Queridos, o braço de Deus está à sua disposição. Está na Escritura Sagrada, nos Evangelhos. Somente lendo as Escrituras Sagradas, o Evangelho, com o seu próprio intelecto, você vai conhecer o poder que Jesus Cristo deixou à sua disposição. É uma boa nova, né? É poderoso, né? Você é poderoso. Você pode alterar situações e as circunstâncias que o cercam. Você tem autoridade. Você é uma nova criatura. Você é cidadão do reino de Deus. Leia Apocalipse, o último livro da Bíblia, o capítulo 5, o versículo 10. Você vai ver que você é sacerdote. No versículo 9, você vai ver que você foi comprado com o sangue de Cristo e que Jesus Cristo colocou você no reino de Deus. Logo, você é sacerdote. Você tem autoridade. Eu queria deixar esse recado para você, para que os homens não levem você na correnteza das suas ideologias, das suas doutrinas, e você perca essa autoridade que Deus te revestiu. Valeu. Agora, como temos autoridade, nós vamos usar essa autoridade contra toda a força do mal. Vamos segurar. Essa palavra não é minha, isso não é invenção minha. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Você é sacerdote, você viu? Ou vai ver lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 10. Você é sacerdote. E todo sacerdote tem autoridade sobre as circunstâncias. Foi dado por Jesus Cristo. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Vamos usar esse poder? Vamos crer, porque Deus responde ao que crê. Vamos segurar. Crer é segurar a palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos agora contra toda a força de espírito de morte, enfermidade que estiverem sobre nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Vocês saiam da nossa coluna vertical, dos nossos ossos, dos nossos órgãos internos. Vocês saiam todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, nosso aparelho urinário, nosso aparelho digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés e mãos, braços e pernas, todo tipo de enfermidade, espírito de morte, sai dos nossos corpos. Saiam também de nossa mente, espírito de raiva, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia, dor. Sai de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Nessa autoridade, como sacerdote dele, como nova criatura, cidadão do reino de Deus, nós ordenamos isto. Saia também espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossas vidas e de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.